Tem gente que está na beira da cura mais tempo do que deveria. Não porque Deus não agiu. Porque o jeito que Deus escolheu agir não era o que essa pessoa esperava. E aí ela ficou parada, na beira. Com a resposta a um passo, mas resistindo ao processo, porque o processo não fez sentido, não pareceu suficiente, não chegou com o formato que ela tinha imaginado. Tem alguém que precisa ouvir isso hoje. Compartilhe esse vídeo antes de continuar. Pode ser a palavra que estava faltando para alguém que está na beira da mudança e que está quase indo embora sem receber o que Deus preparou. Que a paz do Senhor esteja com você agora, meu irmão, minha irmã. Eu quero falar hoje sobre o medo de mudar, mas não do jeito que você está pensando. Não sobre aquelas mudanças grandes e visíveis que a gente sabe que precisa fazer e que fica adiando. Eu quero falar sobre um tipo de resistência mais sutil, mais difícil de identificar. Porque ela não aparece como medo, aparece como decepção. Aparece quando Deus responde a oração de um jeito diferente do que você pediu. Quando a direção que Ele aponta não faz sentido para a sua cabeça. Quando o processo que Ele escolheu parece simples demais, pequeno demais, diferente demais do que você imaginou que seria. E aí, em vez de obedecer, a pessoa argumenta, questiona, fica brava. E às vezes vai embora sem a cura, sem a mudança, sem o que estava esperando, só porque o jeito de Deus não era o jeito que ela tinha planejado. A Bíblia tem uma história sobre isso e ela é tão precisa que dói. Abre sua Bíblia no segundo livro de Reis, capítulo 5, versículos 9 ao 14. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu mandou-lhe um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne se restaurará e ficarás limpo. Porém Naamã se indignou e foi-se, dizendo: eis que eu pensava, certamente ele sairá e estará em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus e moverá sua mão sobre o lugar, e assim curará o leproso. Não são o Abana e o Farfa, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar limpo? E virou-se e foi-se embora indignado. Então seus servos se chegaram a ele e lhe falaram dizendo: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, não a farias? Quanto mais, dizendo-te ele, lava-te e ficarás limpo? Então desceu e mergulhou-se no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne se restaurou como a carne de um rapazinho, e ficou limpo. E eu preciso que você veja quem é Naamã antes de julgar a reação dele. Naamã era general do exército da Síria. Homem de poder, de prestígio, de autoridade. O texto diz que ele era valioso aos olhos do rei grande e honrado. Quando ele se movia com cavalos e carros, com comitiva, com peso. E esse homem tinha lepra. Tente imaginar o que significa ser Naamã. Carregar no mesmo corpo a autoridade general e a humilhação de leproso. Ser obedecido por exércitos e ao mesmo tempo saber que a doença está avançando e que nenhuma conquista militar resolve isso. Que o poder que ele tem não alcança o problema que ele tem. Então chega a informação a um profeta em Israel. Um homem de Deus que cura. E Naamã faz o que qualquer pessoa faria quando está desesperado e aparece uma esperança. Ele vai. Vai com tudo. Com cartas do rei, com prata, ouro, mudas de roupa, com a comitiva inteira. Chega à porta da casa de Eliseu, preparado para o encontro à altura da sua posição. E Eliseu nem sai para receber. Manda um servo com um recado simples. Vai ao Jordão, mergulha 7 vezes. Você vai ficar limpo. Naamã ficou indignado. E eu entendo, não porque a reação dele estava certa, mas porque eu entendo de onde ela vinha. Ele tinha construído na cabeça como seria esse momento. O profeta ia sair, ia ficar em pé diante dele, ia invocar o nome de Deus com solenidade. Ia mover a mão sobre o lugar da doença. Ia ser um ritual à altura de um general. Em vez disso, um servo na porta e um recado sobre o rio Jordão. E o Jordão não era nem o melhor rio disponível. Naamã mesmo faz a comparação, os rios de Damasco eram melhores. Mais limpos, mais caudalosos, mais bonitos. Por que o Jordão? Por que não um ritual grandioso? Porque não algo que fizesse sentido para o tamanho do problema. Ele virou as costas e foi embora. Foi embora com a lepra, com a comitiva, com toda a prata e o ouro que tinha trazido. Com a cura disponível e não recebida. Foram os servos que o seguraram.
Gente simples, sem título, sem autoridade, que fizeram a pergunta mais honesta do texto. Meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, não a farias? Se ele tivesse pedido algo difícil, algo caro, algo que exigisse sacrifício real, você não teria feito? Por que então você não faz uma coisa simples? Naamã desceu, mergulhou, uma vez, duas, 3, 4, 5, 6, 7, e a carne se restaurou como a carne de um rapazinho. A cura estava no processo que ele quase recusou, no rio que ele achou inferior, no número de vezes que pareceu arbitrário, em cada mergulho que não fazia sentido até o 7º. A cura de Deus raramente chega do jeito que você imaginou, mas sempre chega. Agora eu preciso te perguntar uma coisa direta. Qual é o Jordão que você está? Recusando? Qual é o processo que Deus apontou e que você olhou e achou pequeno demais, simples demais, diferente demais do que você esperava? Qual é a instrução que chegou sem solenidade, sem ritual grandioso, sem o formato que você tinha imaginado e que você virou as costas porque não fez sentido? Porque o medo de mudar raramente aparece como medo. Raramente a pessoa olha para o processo de Deus e diz, eu estou com medo. O que ela diz é, isso não faz sentido, tem um jeito melhor. Não é assim que eu imaginei. Os meus rios são melhores do que esse Jordão. E vai embora, com a lepra, com tudo que trouxe, com a cura disponível e não recebida. Tem gente que está ouvindo isso agora que recebeu uma direção de Deus há meses, uma direção clara. Uma instrução que chegou na oração, na palavra, na voz de alguém que falou no momento certo e que até hoje não obedeceu. Não porque não acredita, porque o jeito que a instrução chegou não era o jeito que essa pessoa esperava. Talvez Deus tenha apontado uma conversa que precisa acontecer e você está esperando o momento perfeito que nunca chega. Talvez Ele tenha apontado uma decisão financeira que parece pequena demais para resolver um problema grande. Talvez Ele tenha apontado um perdão que precisa ser dado e você está argumentando que a outra pessoa não merece. Talvez Ele tenha apontado uma mudança de ambiente, de relação, de rotina, e você está olhando para o Jordão e dizendo que os seus rios são melhores. Mas repara no que o texto revela sobre a natureza de Deus nessa história. Eliseu não saiu para receber Naamã, mandou um servo. E eu sempre achei isso intencional. Porque se Eliseu tivesse saído com solenidade, com o ritual, com o encontro que Naamã esperava, Naamã teria atribuído a cura ao profeta. A grandiosidade do momento. A força do ritual. Deus escolheu o Jordão exatamente porque o Jordão era humilde. Porque quando Naamã saísse do rio curado, não teria como atribuir a cura a nada além de obediência. A cura precisava vir de um lugar que não tinha explicação humana, que não tinha glamour, que não tinha lógica que coubesse na cabeça de um general. Às vezes Deus escolhe o Jordão porque Ele quer que você saiba que foi Ele. Se tivesse sido um ritual grandioso, você poderia dizer que foi o ritual. Se tivesse sido um processo longo e complexo, você poderia dizer que foi a sua disciplina. Se tivesse sido algo caro, você poderia dizer que foi o seu sacrifício. Mas 7 mergulhos no Jordão, isso não tem explicação humana. Isso é Deus sendo Deus de um jeito que não cabe em nenhuma categoria que o homem criou. E tem mais uma coisa nesse texto que precisa pousar fundo. Naamã mergulhou 7 vezes. Não uma, não 3, 7. E o texto não diz que depois do primeiro mergulho ele já estava melhorando. Não diz que no 5º já dava para perceber alguma mudança. Diz que a carne se restaurou. Ponto. Sem gradação, sem processo visível, sem confirmação no meio do caminho. Ele teve que mergulhar 6 vezes sem ver nada acontecer antes de ver tudo acontecer no 7º. Isso é o que o medo de mudar não aguenta. Não é o primeiro mergulho que assusta, é o 2º sem resposta, o 3º sem confirmação, o 4º sem sinal, o 5º sem nada, o 6º no escuro. É continuar obedecendo um processo que não está mostrando resultado antes do resultado chegar. A fé que Deus está pedindo de você agora não é a fé do primeiro mergulho, é a fé do 6º. A fé de quem já obedeceu 5 vezes sem ver nada e que decide mergulhar de novo, não porque está sentindo, não porque está vendo, mas porque a palavra do profeta ainda está de pé. E a palavra de Deus sobre a sua vida ainda está de pé. Não importa quantos mergulhos você já deu sem ver resultado. Não importa quanto tempo você está obedecendo sem confirmação. Não importa se o processo parece pequeno demais para o tamanho do problema. O que importa é que o 7º mergulho ainda está disponível. Tem gente que desistiu no 6º.
que estava a um mergulho da restauração e foi embora, porque o processo demorou mais do que ela esperava, custou mais do que ela planejou, chegou diferente do que ela imaginou. Não sai do rio agora. Naamã quase foi embora, quase voltou para Damasco com a lepra e com a história de que foi até Israel e não funcionou. Mas os servos o seguraram. E às vezes Deus usa gente simples, sem título, sem autoridade, para fazer a pergunta que para a pessoa na beira do desistir. Eu estou fazendo essa pergunta para você agora. Se Deus tivesse pedido algo difícil, algo caro, algo que exigisse de você tudo que tem você, não teria feito? Por que então você está recusando uma coisa simples? Volta para o rio, mergulha de novo. A cura de Deus raramente chega do jeito que você imaginou, mas sempre chega. Ore comigo agora. Pai, eu venho diante de Ti em nome de Jesus, não com palavra ensaiada, com peso de quem sabe que tem gente ouvindo essa oração agora, que está na beira do rio, com a instrução na mão, com a direção clara e que ainda não mergulhou porque o processo não fez sentido, não chegou do jeito esperado, não pareceu suficiente para o tamanho do problema. Senhor, eu venho por cada uma dessas pessoas agora. Eu oro por quem recebeu uma direção de Deus e que está argumentando com ela há meses, que sabe o que precisa fazer, sabe de verdade, no fundo, mas que continua encontrando razão para não fazer, que está olhando para o Jordão e dizendo que tem rios melhores. Pai, que o Teu Espírito Santo chegue nesse lugar de resistência agora e quebre o argumento que está impedindo a obediência. Que essa pessoa desça do orgulho, desça da expectativa errada, desça para o rio e mergulhe uma vez. E de novo, até o 7º. Até a restauração que o Senhor prometeu. Eu oro por quem está no meio do processo e não está vendo resultado, que já obedeceu várias vezes sem confirmação, que está no 5º mergulho, no 6º, e que por dentro está com aquela pergunta que aperta: Senhor, está funcionando? Pai, que o Teu Espírito Santo renove agora a convicção de que a Tua palavra não voltou vazia, que o processo que não está mostrando o resultado ainda não terminou, que o 7º mergulho ainda está disponível, que essa pessoa não sai do rio agora porque a restauração está mais perto do que ela imagina. Eu oro por quem está sustentando a casa sozinha e que precisa de uma mudança que parece grande demais para uma pessoa só fazer, que olha para a situação e não enxerga por onde começar, que ora pedindo milagre, mas que por dentro está com medo do processo que o milagre vai exigir. Senhor, chega nesse medo agora. Não com grandiosidade, com um recado simples como o de Eliseu. Um próximo passo concreto, uma instrução clara. E que essa mulher tenha coragem de obedecer mesmo sem ver o resultado antes de dar o passo. Eu oro por quem tem um filho que precisa de restauração. Que a mãe já orou, já jejuou, já clamou e que está olhando para a vida desse filho e não vendo nada mudar. Que está no 6º mergulho sem confirmação. Pai, a Tua mão que curou Naamã alcança esse filho agora, não importa onde ele está. Não importa quanto tempo faz que saiu. Não importa quantos mergulhos essa mãe já deu sem ver resposta. O 7º ainda está disponível. Age nessa vida agora em nome de Jesus. Eu oro por quem recebeu um diagnóstico difícil e que está com medo do processo de cura, do tratamento, da mudança de rotina, de tudo que vai ser exigido, que quer a cura, mas que está resistindo ao Jordão, porque o Jordão parece pequeno para o tamanho da doença. Senhor, que essa pessoa entenda que a Tua cura não depende do tamanho do processo, depende da Tua palavra. Toca nesse corpo agora. Faz o que a medicina não alcança. E dá coragem para mergulhar no que o Senhor está apontando, mesmo sem entender como aquilo vai curar. Eu oro por quem está num casamento que precisa de mudança e que os dois sabem que algo precisa mudar, mas nenhum dos dois quer ser o primeiro a mergulhar. Que estão esperando o outro dar o primeiro passo, que estão olhando para o Jordão e dizendo: eu mergulho quando ele mergulhar. Pai, quebra esse ciclo agora, que alguém decida ser o Naamã dessa história, que alguém desça primeiro. E que a restauração que parece impossível comece no momento em que alguém decide obedecer antes de ver resultado. Senhor, agora eu decreto em nome de Jesus que todo argumento que está impedindo a obediência se quebra sobre cada vida que ouviu essa palavra hoje. Que toda expectativa errada sobre como o Senhor age se dissolve agora. Que todo orgulho que está dizendo que o Jordão é inferior, que o processo é simples demais, que deveria chegar de outro jeito, se rende agora diante da Tua palavra. Eu decreto que o rio ainda está disponível, que o 7º mergulho ainda está esperando,
que a carne vai se restaurar como a carne de um rapazinho, não porque o processo fez sentido, mas porque a palavra de Deus está de pé. Que quem estava na beira vai descer, que quem estava no meio vai continuar, que quem estava no 6º mergulho vai dar o 7º. A cura de Deus raramente chega do jeito que você imaginou, mas sempre chega. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor não desiste do processo quando a gente desiste. Obrigado porque o Jordão ainda está lá. Obrigado porque o 7º mergulho ainda está disponível. Que a paz do Senhor Jesus governe cada coração agora, em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra confirmou algo que Deus já estava falando com você, conta aqui nos comentários. Qual é o Jordão que você estava recusando? Qual é o processo que o Senhor está apontando e que você ainda não tinha obedecido? Escreve aqui. Eu vou orar por cada nome que chegar embaixo. E o que você declarar nos comentários hoje é mais um mergulho, porque você está dizendo a Deus, eu confio no teu processo, mesmo sem entender. Se você quer fazer parte dessa comunidade de oração e ajudar esse ministério a alcançar mais vidas, clica no botão Seja Membro aqui embaixo. Ao se tornar membro, você está semeando na vida de milhares de pessoas que ouvem essa palavra todo dia. Cada membro fortalece o canal para continuar levando essa mensagem cada vez mais longe. Se você ainda não é inscrito, se inscreve agora e ativa o sininho. Todo dia tem palavra e oração esperando por você aqui. A cura de Deus raramente chega do jeito que você imaginou, mas sempre chega. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Deus te ama. Nunca duvide disso. Até a próxima oração.